Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Capítulo 7, verso de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, e o verso de número 11. Quem achou, diga amém. Diz assim: no dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. E como se aproximou da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o devolveu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? A minha oração nessa noite é que Deus possa visitar a nossa vida nessa noite, porque o texto diz: Deus visitou o seu povo, e o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O texto que acabamos de ler, ele vai começar no versículo 11, dizendo que no dia seguinte do que? O contexto dessa história, ela vai dizer que Jesus Cristo estava em Cafarnaum, até que ele recebe um pedido de um centurião, né? O centurião era um soldado responsável por 100 soldados romanos, e ele recebe um pedido de um centurião para ir até a sua casa curar um dos seus criados, um dos seus servos. E a palavra de Deus, ela diz que Jesus Cristo, quando ele se levanta, o centurião manda alguém dizer: Senhor, não sou digno que você vá na minha casa, fale uma só palavra e o meu rapaz, o meu servo, será curado. E aí Jesus libera uma palavra, e aquele rapaz é curado naquele momento. No dia seguinte, Jesus, ele sai de Cafarnaum e vai para Naim. A duração dessa caminhada era cerca de um dia caminhando. E quando Jesus ele chega à cidade de Naim, ele vai juntamente com os seus discípulos, ele vai juntamente com uma multidão, porque uma coisa que a gente tem aprendido sempre quando a gente lê a Bíblia, é que tem dois tipos de pessoas que acompanham sempre Jesus. Um é os seus discípulos. Discípulos é aquele que seguem a Jesus, é aquele que faz aquilo que Jesus manda, é aquele que faz aquilo que agrada a Jesus, e acompanha também uma multidão de curiosos, que a Bíblia diz que era uma multidão. E eu espero que nessa noite eu esteja falando para discípulos, não somente para uma multidão. E a Bíblia diz que Jesus, entrando naquela cidade, e aí encontra-se, você já ouviu falar no encontro de dois rios, lá no rio Amazonas? Como é que é o nome do rio? Lá, Rio Negros, né? Solimões. Tem até uma dupla, né, sertaneja, que eu não gosto de sertanejo, então eu já estou falando, mas Rio Negro e Solimão. E o interessante eu nunca fui, mas o interessante quando a gente vê as reportagens,
é aqueles dois rios diferentes se encontrando, e fica ali uma diferença, uma divisão. De um lado tem um rio que realmente é negro, e no outro lado tem um rio Solimões, que é um rio de uma cor diferente. O encontro de duas águas. E agora eu vejo aqui neste momento, que na entrada dessa cidade chamada Naum, vai haver agora um encontro de duas multidões. A primeira multidão é uma multidão formada por os discípulos de Jesus, e uma multidão formada pela multidão que acompanhava Jesus naquele momento. E Jesus, ele vai entrando, e eu posso imaginar que no portão da cidade vai haver ali um encontro de multidões. Um encontro de multidões diferente, enquanto Jesus Cristo vai com aquele povo, com aquela multidão, e aonde Jesus vai, existe milagre. Aonde Jesus vai, há alegria. Não tem aquele que esteja perto de Jesus, que mesmo passando por algum tipo de dificuldade, não tenha uma alegria no coração, porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que a alegria do Senhor é a nossa força. E se nós estamos no meio da multidão, no meio dos discípulos que acompanham Jesus, com certeza existe uma alegria dentro do nosso coração. E aí a alegria, ela vai entrando ali naquela cidade. O sol da justiça vai entrando naquela cidade, e de repente, saindo daquela cidade, vem uma multidão diferente. Vem uma multidão que não está alegre. Vem uma multidão que está triste. Vem uma multidão que está acompanhando o enterro, acompanhando um caixão que está ali se locomovendo para sair da cidade e fazer esse enterro lá fora. Enquanto a multidão da alegria, enquanto a multidão da vida, ela vai entrando na cidade, a multidão da morte, ela vai saindo da cidade. Enquanto a luz vai entrando na cidade, as trevas vai saindo da cidade. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Tem algo de especial nessa palavra. O que eu quero dizer para você é que Jesus Cristo, que é a luz que brilha, Ele quer entrar dentro de você. E quando Jesus Cristo entrar dentro de você, deixa eu falar uma coisa, tudo aquilo que era escuridão, tudo aquilo que era tempestade na sua vida, tudo aquilo que era tribulação, tudo aquilo que era desânimo, vai começar a sair da sua vida no nome de Jesus. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele tira de nós a morte, Ele tira de você o desânimo, Ele tira de você a desesperança, Ele coloca a alegria dEle dentro de você. E aí você consegue imaginar, irmão, uma multidão alegre entrando naquela cidade, e uma outra multidão saindo, uma multidão triste, porque a Bíblia diz no versículo número 12, aproximando-se da porta da cidade. Por quê? Porque a porta é o lugar aonde se entra, e é o lugar onde se sai. Eu quero falar de coração, porque o coração nosso, ele é a porta de entrada, ou de saída, para a nossa vida. Ele é a porta de entrada da vida, para dentro de nós, e ele é a porta de saída, da desesperança, da tristeza, de dentro de nós. Agora a pergunta que eu faço para você nessa noite, essa porta chamada coração, na sua vida, ela se encontra nessa noite aberta, ou se encontra fechada? No livro de Apocalipse ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Como é que está o acesso ao seu coração nessa noite? Porque muitas vezes a gente prega, mas o acesso do coração de algumas pessoas é tão fechado que a palavra não consegue entrar e gerar uma mudança na vida das pessoas.
Como é que está essa porta? Ela está aberta nessa noite, porque se estiver aberta nessa noite, deixa eu dizer para você o que é que vai acontecer. Vai acontecer duas coisas. A primeira coisa é que Jesus Cristo vai entrar dentro de você nessa noite. A primeira coisa é que o Espírito Santo vai entrar dentro de você. E quando ele entrar, vai ter que sair algo que está causando tristeza, algo que está causando dor. Quando ele entrar, a enfermidade vai sair e vai entrar a cura. Quando ele entrar, a luz vai entrar e vai sair a trevas. Quando ele entrar, a mudança vai acontecer na sua vida, porque em todo lugar que Jesus entrou, ele mudou a história daquele lugar. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que a vida de Zaqueu mudou. Quando ele entrou na casa da sogra de Pedro, a Bíblia diz que a sogra de Pedro estava doente e a vida daquela mulher mudou, porque ela foi curada. Quando ele entrou na casa de Mateus, quando Mateus reuniu todos os publicanos e pecadores ali, a vida de Mateus mudou. Mas para que ele possa entrar na sua vida nessa noite, você precisa dar acesso, você precisa abrir, você precisa convidá-lo, você precisa dizer que ele é bem-vindo nessa noite para mexer com a sua estrutura, ele é bem-vindo nessa noite para abençoar a sua vida, ele é bem-vindo nessa noite para entrar dentro de você e tirar tudo aquilo que está te causando morte. A primeira coisa que eu vejo nessa situação é que no versículo 12 diz que aproximou-se da porta da cidade e eis que saía um enterro do filho único de uma viúva. Você sabe o que era uma viúva na época de Jesus? As mulheres não têm o que elas têm hoje. Se vocês mulheres, vocês têm a liberdade que vocês têm hoje, vocês agradeçam a Jesus. Porque naquele tempo as mulheres dependiam totalmente do seu marido. Ela dependia totalmente de uma presença masculina na sua casa. E a Bíblia diz que a Bíblia não conta como é que o marido dessa mulher morreu. Mas o marido dessa mulher morreu e com a morte desse marido, a provisão da casa ficou por conta desse filho. Era o filho que trabalhava, era o filho que sustentava, era o filho que trazia as coisas para dentro de casa, mas de repente, aquela segurança daquela mulher, ela se esvai. Por quê? Porque de repente, a Bíblia não conta como é que aquele menino morreu, mas a Bíblia diz que aquele menino morreu, e com a morte daquele menino foi também a esperança daquela mulher. Quem sabe no choro daquela mulher, ela pensava, e agora quem é que vai me sustentar? E agora eu vou ter que pedir esmola? E agora como é que eu vou fazer? Porque não tinha uma previdência social. Não tinha um governo que olhava pelas viúvas. Ou o filho dela cuidava dela, ou ela morria de fome. Aquela mulher estava fadada ao fracasso. Aquela mulher estava fadada ao desespero. Aquela mulher estava fadada a ser a próxima vítima, a morrer de fome, porque não tinha ninguém que cuidasse daquela mulher. E é por isso que a multidão ali, ela vem acompanhando aquela mulher também, vem chorando com aquela mulher, porque ninguém sabe dizer o que é que vai acontecer com aquela mulher depois que ela enterrar a sua esperança. Deixa eu falar uma coisa para você, talvez o diabo queira nessa noite enterrar a sua esperança, mas deixa eu dizer uma coisa para você, se você fechar os olhos nessa noite, você vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus nessa noite, dizendo para você, olha, ainda há esperança no meio do caos. Ainda há esperança. Mas aquela mulher poderia ter dito, olha, e agora o que é que vai acontecer? Porque ela só tinha um filho, não tinha ninguém para cuidar mais dela. Você já passou por dificuldade na sua vida? Por tribulação na sua vida, que você diz assim, não, você já falou isso,
não tem como ficar pior. O diabo escuta um negócio desse, ele diz, lógico que tem. Eu dou um jeitinho de piorar os negócios. Porque quando o marido dessa mulher faleceu, talvez ela disse, não tem como ficar pior. E o diabo, tem sim. Eu vou lançar a morte contra o teu filho. E essa mulher agora, ela está chorando, achando que ninguém está olhando para ela, achando que ninguém se importa com ela, e talvez seja a nossa condição aqui nessa noite, porque cada um de nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas. Talvez você esteja em luta que ninguém está vendo, talvez você esteja passando por dificuldades que nem a tua família vê, é uma luta dentro de você que ninguém vê, que ninguém observa. Talvez aquela mulher olha e diz assim, e agora, o que vai acontecer comigo? Deus se esqueceu de mim. Porque às vezes, irmão, a gente não fala, porque a gente tem medo de pecar. Mas o pecado, deixa eu falar, só de você pensar você já pecou. A gente não fala para dizer, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu acho que não vale a pena servir a Deus. Eu acho que Ele olha para todo mundo e não olha para a minha vida. Ele olha para a família de todo mundo e não olha para mim. Mas o interessante que eu vejo aqui nesse texto, a primeira coisa que eu vejo nesse texto, é que a Bíblia vai dizer, vendo Jesus. Sabe, eu gosto dessa palavra que está nos evangelhos. Lá em João capítulo 5, aquele homem com 38 anos, ele está ali no tanque de Betesda, achando que ninguém está vendo ele, e a Bíblia é bem clara dizendo assim, vendo Jesus, que ele estava ali há 38 anos. Sabe o que eu olho, irmão? Jesus, ele vê. Quando aquela mulher foi ofertar no gasofilaço, a Bíblia diz que Jesus estava sentado e diz, vendo Jesus. Uma das coisas interessantes que eu gosto na Bíblia, é que Deus é aquele que vê, é aquele que enxerga, é aquele que está preocupado com cada detalhe da nossa vida, e muitas vezes você pode estar até preocupado, achando que Deus esqueceu de você, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus está te vendo, Jesus está vendo a sua situação. Alex, dá um pouquinho de retorno para mim. Jesus está enxergando aquilo. Eu gosto quando o salmista escreve no Salmo 139, ele dizendo, Senhor, tu me sondas e me conhece o meu sentar, conhece o meu levantar, ainda a palavra não chegou na minha boca, mas tu já conhece, tu me cerca por trás e pela frente. Sabe o que é isso, irmão? É a onipresença de Deus. O que é isso, pastor? É a capacidade de Deus estar em todos os locais ao mesmo tempo. Muitas vezes no teu quarto não tem ninguém para ver você chorando. Muitas vezes no teu secreto não tem ninguém para ver a tua necessidade. Muitas vezes dentro de você, que entrou aqui nessa noite, existe uma luta muito grande, uma tristeza muito grande. E ninguém vê isso, porque quando as pessoas vão te cumprimentar, você sorri. Mas Deus enxerga dentro de você, Deus conhece a sua necessidade. Deus te vê. Ninguém te vê, o pastor não vê. Às vezes o pastor não faz nenhuma ligação para você. Mas o Espírito Santo, ele te liga diretamente com Deus, dizendo, eu estou cuidando de você.
eu estou te vendo, eu estou te enxergando, eu estou vendo a tua dificuldade. No verso 3 diz que vendo o Senhor, e o interessante é que assim, quando Deus olha para a gente, é de uma maneira diferente, porque, de uma maneira diferente daquela maneira que a gente enxerga, que a gente vê as coisas. Por exemplo, a gente passa muitas vezes no meio da rua, a gente vê a necessidade das pessoas, e a gente só vê. E hoje está se cumprindo aquilo que a Bíblia diz, que Jesus disse, e por se multiplicar a maldade, a iniquidade e o amor de muitos, vai esfriar. E às vezes a gente passa no semáforo, a gente já vem assim, e vê alguém pedindo ou vendendo uma água, a gente já vai diminuindo a marcha do carro devagarinho, para poder, quando chegar lá, o semáforo já está aberto. Por quê? Porque a gente não quer ver a necessidade daquele que está ali, naquele momento. A gente não quer tirar uma moeda, a gente não quer tirar um trocado, para ajudar a vida daquela pessoa, mas a gente vê. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele vê de uma maneira diferente, porque diz que, vendo Jesus, se compadeceu dela, teve compaixão dela. Você sabe o que é compaixão? Compaixão é você tomar o lugar da outra pessoa. Compaixão é você sentir a dor da outra pessoa. Compaixão é você sentir a necessidade da outra pessoa. E o que está faltando no mundo de hoje é exatamente isso: compaixão, porque nós não queremos se envolver com o problema de ninguém. Até o nosso cumprimento é um cumprimento autossugestivo. Como é que a gente cumprimenta as pessoas? Tudo bem com você? O que está sugestionando nisso? Que a pessoa tem que dizer para você: está tudo bem. A não ser que seja uma pessoa muito chorona. Mas nessas pessoas que são muito... Tem pessoas que você chega para ela e ela já está esperando você falar alguma coisa, para poder ela falar que a vida dela está destruída. E aí, como eu sei que muitas vezes as pessoas estão assim direto, aí você cumprimenta também fazendo autossugestão: bom dia, boa noite, a paz. E aí você não pergunta como a pessoa está. Por quê? Porque existe uma frieza dentro do nosso coração, que a gente não quer saber como é que você está. Está tudo bem? Está tudo bem. A gente responde: está tudo bem, quando muitas vezes não está tudo bem. Só que Jesus, ele age de uma maneira diferente. A Bíblia diz que Deus se compadeceu, Jesus se compadeceu daquela mulher, ou seja, Jesus sentiu a dor daquela mulher, e ele pergunta para ela assim, ó: não chores. Ou seja, eu estou aqui para te ajudar, pode contar comigo. Será que as pessoas podem contar com você? Será que alguém pode te procurar e dizer: eu posso contar com você, você pode me ajudar? Você pode fazer alguma coisa por mim? Porque ninguém vai ver Jesus como os apóstolos viram, mas eles vão ver Jesus através da boa ação que você faz. Porque tudo aquilo que você faz de bom para o seu semelhante, você reflete a imagem de Deus na sua vida. Jesus chega para ela e pergunta: está tudo bem? Não estava nada bem para aquela mulher. E o mais interessante é que a pessoa que podia ajudar aquela mulher estava morta. Aí você pergunta para mim: pastor, mas como é que eu vou ajudar alguém se eu estou quase
na mesma situação do filho dessa mulher. Porque quem devia ajudar aquela mulher era o filho dela. E o filho dela estava morto. O filho dela não podia ajudar ninguém. Agora a pergunta é: como é que um morto pode ajudar alguém? E muitas vezes, talvez, eu não sei se vocês estão entendendo aonde eu quero chegar. E muitas vezes nós não conseguimos ajudar outras pessoas, porque nós mesmos não estamos tão vivos assim. Nós estamos iguais. O filho daquela viúva, como é que ele ia ajudar ela, se ele estava morto? Como é que eu vou trazer alegria para alguém, se eu não tenho alegria dentro de mim? Como é que eu vou levar a vida para alguém, se eu estou quase morrendo? Me diz uma coisa, pastor, como é que eu vou ajudar alguém, se é eu que estou precisando de ajuda? Como é que aquele rapaz ia ajudar a mãe dele, se era ele que estava precisando de ajuda? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu falei que existia dois tipos de situação quando eu comecei a pregar esse texto. Existia a situação de tristeza, a situação de morte, a situação de dor, mas existia também uma situação de alegria. E eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei, que do mesmo jeito que Jesus Cristo tocou naquilo que estava engavetando a vida daquele moço, porque quando a Bíblia diz que tocou, algumas traduções está escrito esquife, outra está escrito caixão, mas quando Jesus tocou naquele caixão, alguma coisa aconteceu. Então deixa eu dizer uma coisa para você, o fato de você estar aqui nessa noite, não é porque você não tinha nada para fazer, mas é que o Espírito Santo, ele te compeliu, ele te incitou a estar aqui nessa noite, porque Jesus Cristo, ele quer tocar na tua vida, assim como ele tocou ali na vida daquele rapaz que estava morto e trouxe vida. Primeira coisa que tem que acontecer, para que haja vida em mim, eu tenho que permitir que o Senhor me toque. Eu tenho que permitir que Ele coloque a mão sobre mim. E sabe, quando o Senhor toca a nossa vida, às vezes gera dor, porque Ele vai nos mostrar aonde eu preciso melhorar. Ele vai nos mostrar aonde e o que está nos gerando a morte. E quando Ele nos mostra, é para que você deixe, é para que você deixe o Espírito trabalhar na tua vida. Porque a Bíblia diz, olha, quando ele chegou, ele tocou no esquife, ele tocou no caixão, e no mesmo instante que ele tocou, a Bíblia diz que aqueles que conduziam o caixão, eles pararam de andar, eles pararam de avançar. Deixa eu dizer uma coisa para você, as trevas podem estar avançando na tua vida, mas Jesus Cristo vai tocar na tua vida e a treva vai ter que recuar, porque nesta noite vai haver vida na tua vida nesta noite. Eles estavam caminhando para o cemitério, eles estavam caminhando para levar aquele menino para a morte. Talvez o diabo está até contando com a sua derrota, talvez o diabo está até contando que você vai desistir, talvez o diabo está até contando, eu vou desanimá-lo a ponto dele parar e desistir de tudo, mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, se você permitir, Deus vai tocar na tua vida, Deus vai tocar na tua família, Deus vai tocar na tua casa, Deus vai trazer vida aonde existe morte. Diz que quando Jesus tocou no caixão,
eles pararam. Então a primeira coisa que você tem que fazer, para que você tenha vida, deixe o Senhor te tocar. Eu gosto muito daquele louvor, um louvor que acaba até entregando a nossa identidade e a nossa idade. Diz: tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração, quando Senhor Jesus dá. Se o Senhor te tocar nessa noite, eu quero dizer uma coisa para você: toda a escuridão, ela vai sair. Aleluia. E sabe quando eu sei, quando o Espírito toca, quando Deus toca? Quando palavras como essa começa a me desafiar, começa a falar no meu coração. Segunda coisa que eu tenho que fazer, sabe o que aquele jovem fez? Quando Jesus chegou, tocou o caixão, todo mundo parou. Jesus disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Aquele que te chamou nessa noite, ele tem autoridade para isso. Mas a questão é, o que é que eu vou fazer com o comando de Jesus, com a voz de Jesus? A Bíblia conta a história de Pedro, que passou a noite inteira pescando, e ele não conseguiu pegar nada, até que de manhã cedo ele estava lavando as redes ali no lago de Genezaré, e de repente aparece Jesus com uma multidão, e ele começa a ensinar, porque antes de Jesus fazer um milagre na nossa vida, ele vai ativando as nossas emoções, ele vai aumentando a nossa fé através da palavra, porque é a palavra que ativa a nossa fé, é a palavra que nos desafia a mudar a nossa conduta perante a situação, é a palavra que vai enchendo o nosso coração, e nos dando autoridade para dizer para a dificuldade não, e nele eu posso todas as coisas. Então, na maioria das vezes que você lê a Bíblia, antes de Jesus fazer um milagre, ele ministra a palavra, porque a palavra ativa uma fé sobrenatural que vem do alto. Sabe como é que a palavra funciona? Você entra aqui totalmente desanimado, totalmente desesperançoso, e aí de repente você começa a ouvir uma palavra como essa, o Espírito Santo começa a comunicar dentro do seu coração, o Espírito Santo começa a levar essa palavra até a tua alma, até o teu espírito, e de repente você começa a se sentir desafiado, e começa a pensar uma pergunta simples: não, se a palavra está dizendo que eu consigo, é porque eu consigo, e aquilo começa a ativar o sobrenatural dentro de você. Jesus chega e ele dá um comando para aquele jovem. Ele diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Deus está dizendo para você: olha, levanta, ergue a cabeça, olha para o alto. A Bíblia diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando você mira em Jesus, não tem como dar errado, irmão. Pedro, quando resolveu, no meio daquela tempestade toda, olhar para Jesus, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. E o interessante é que Pedro foi o único que andou sobre as águas e foi chamado homem de pouca fé. Se Pedro, que andou sobre as águas, foi chamado de pouca fé, e eu? Agora, por que ele foi chamado de pouca fé? Porque a fé
ela não existe tamanho. Você pode medir o tamanho de uma ferro, da ferro de alguém, ou da sua? Fé não existe tamanho. Então, quando Jesus disse, olha, que Pedro tinha pouca fé, Jesus Cristo estava dizendo que Pedro era uma pessoa inconstante. Não é o tamanho da fé. Hoje eu acredito, amanhã eu não acredito mais. Hoje eu ando no sobrenatural de Deus, amanhã eu não ando mais. Sabe, eu conheci durante muito tempo uma irmã, que aquela irmã, a gente olhava para ela e falava assim, ela vai parar. Mas ela ia naquela batidinha dela, devagarinho ali, ó, do mesmo jeito, ano após ano, sem parar. Porque não é a velocidade que você caminha na fé que vai te levar até a linha de chegada, é a constância. Tem gente que sai correndo, faz tudo na igreja, evangeliza, vem todos os cultos e tal, e aí quando passar o tempo a fé vai baixando e ele para. E tem outro que vai ali, você olha assim, vai desviar, mas ele está ali devagarinho e constante, devagarinho. Fé grande, fé que Jesus, que Deus quer, é aquela fé que mesmo indo devagarinho, ele vai chegando, ele vai dando um passo de cada vez. Você já viu no final do ano, daqui a pouco está no final do ano, tem a maratona de São Silvestre. Você viu aquele monte de gente correndo? E sai aquela multidão correndo, e vai correndo, e quando chega tipo, sei lá, menos de 1 quilômetro, aí você já vê o pessoal sentado, você já vê outro tomando água. Por quê? Porque foi muito afoito, foi devagar. Agora quando você põe no seu coração, eu estou indo na minha pegada, sabe aquilo lá que no interior diz, na pisada do boi, bem devagarinho, mas eu vou chegando, porque é um passo de cada vez, que eu vou chegar onde Deus quer que eu vá. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele dá uma palavra para aquele jovem, e aquele jovem escuta, mesmo morto, ele escuta aquela palavra que Jesus diz, olha, levanta-te. Então a segunda coisa que você tem que entender, a primeira, é que Jesus Cristo, ele está vendo. A segunda, é que ele vai te tocar nessa noite. A terceira, é que ele vai te dar uma palavra, ele vai te dar uma ordem. Ele vai falar contigo, ele vai dizer, levanta-te. Eu gosto quando Jeremias, no capítulo 18, ele está ali na Babilônia, ele está preso juntamente com o povo de Israel, e a Bíblia diz que, é bem claro no capítulo 18, diz assim, põe-te de pé, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Por quê? Porque Deus, ele não quer que você se prostre diante das situações adversas. Deus não espera que você desista. É por isso que não tem plano B para a salvação. Ou você vai ou você não vai. Não tem plano B. Por quê? Porque Ele não espera que você desista, que você pare no meio do caminho. Por isso que quando você está cansado, pensando em desistir, Ele diz, levanta-te, se coloca de pé. Porque se você tiver que se prostrar, se prostre diante de Deus, de joelho no altar, na sua casa, na sua cama, de joelho diante de Deus, não diante da dificuldade. Porque quando no meio da dificuldade, quando você se coloca de pé e acredita em Deus, você honra a Deus. Agora no meio da dificuldade, quando você desiste, você desonra a Deus. Então não desista. Jesus disse para aquele jovem, levanta-te. E o que ele faz?
Verso 15: sentou-se o que estivera morto e começou a falar. Porque quando a gente escuta a voz de Deus ela gera vida dentro de nós. Você sabia que tudo que foi feito foi feito através da voz de Deus. Tudo. Eu, você, tudo foi feito através da voz de Deus. Eu estava vendo uma reportagem, não, uma pregação de uma cientista cristã, e ela falando que se descobriu uma partícula menor do que a divisão do átomo, porque até um tempo atrás a partícula menor era o átomo, né? Que era dividida em prótons, nêutrons e elétrons. E aí a ciência descobriu uma partícula menor ainda, que é uma partícula de som, da onde foi gerado todas as coisas. Então tudo aquilo que foi gerado na nossa vida foi gerado através da palavra de Deus. Então quando a gente está ministrando a palavra, como estamos ministrando aqui neste momento, Deus está gerando vida no seu coração. Deus está trazendo esperança para você de novo. Deus está mudando a situação da sua existência. É por isso que quando aquele jovem estava ali morto, foi só uma palavra de Deus que fez com que aquele jovem ouvisse e se levantasse. E nessa noite, Deus está dizendo para você: olha, escuta a minha palavra, porque eu quero te tirar dessa situação que você está passando. Talvez o diabo estava celebrando a tua morte, talvez o diabo estava celebrando a tua derrota, mas nessa noite, ele não sabia que neste lugar, uma multidão triste ia ter um encontro com aquele que traz a alegria, com aquele que traz a vida. Talvez o diabo estava celebrando a situação da miséria dessa mulher, mas ele não sabia que no portão daquela cidade, Naim, a morte ia ter um encontro com a vida. E Deus nessa noite te trouxe aqui para te dar vida. Eu queria que você ficasse de pé neste momento. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Mas eu sei que existe um Deus capaz de mudar a sua vida. Talvez seja a enfermidade. Deus te trouxe aqui nessa noite para você ter um encontro com a cura. Talvez seja a tristeza. Deus te trouxe aqui nessa noite para ter um encontro com uma alegria. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei de uma coisa: o Senhor te trouxe aqui para ter um encontro com Ele. Então saia do seu lugar, eu quero orar com você nessa noite. Se essa palavra falou com você, e você crê que hoje foi o dia do teu encontro, do encontro com o sobrenatural dEle, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história nessa noite. Fecha teus olhos. Glória a Deus. Comece a orar neste momento. Comece a dizer: Senhor, Pai, Tu és aquele que traz vida. Tu és aquele, ó Deus, que restaura, Deus, as nossas necessidades, Pai. Senhor, Tu conheces, comece a orar, comece a falar com Ele. Aquela mulher ia chorando, ela ia derramando o seu coração. Quem sabe ela ia dizendo: Senhor, olha, o diabo tem roubado a única coisa que eu tinha, Pai, ele tem levado. Mas naquele momento ela teve um encontro com Jesus, e Jesus transformou a vida daquela mulher.
Oh, vai orando neste momento. Vai dizendo: Senhor, eu creio, ó Deus, na ressurreição, Senhor. Eu creio, ó Deus, o diabo estava roubando os meus sonhos. O diabo estava roubando, ó Deus, aleluia, os meus projetos, aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Mas nessa noite, Pai, aleluia, a morte, ela vai ter um encontro com a vida, a tristeza vai ter um encontro com a alegria, aleluia, e as trevas vai ter um encontro com a luz. Vai orando, vai orando, vai orando, aleluia. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero ministrar cura neste momento, Senhor. Pessoas que entraram aqui nessa noite enfermo, ó Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, ó Deus, vai curando neste momento, Pai. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, Pai. E eu quero nessa noite, Pai, repreender, ó Deus, todo espírito de enfermidade, Pai. Eu quero ministrar, meu Deus, a cura no meio do Teu povo, Pai. Eu quero ministrar, meu Deus, a cura, meu Deus, no meio da Tua igreja nessa noite, Pai. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, aleluia. Vai abençoando, ó Deus, vai fazendo milagre, ó Pai. Vai trazendo a existência, ó Deus, para o nosso meio, aquilo que não existe, ó Deus. Tu conheces, ó Deus, a nossa necessidade. Tu conheces, ó Deus, aleluia, aleluia, aquilo que a Tua igreja está passando, aquilo que o Teu povo está passando, Pai. E eu quero te pedir nesta noite, Pai, vai liberando o céu, Senhor, vai abrindo o céu nessa noite, Deus, e vai fazendo milagres nessa noite, aleluia. Comece a dizer para a enfermidade: eu não te aceito no meu corpo. Comece a dizer para a tristeza: eu não te aceito na minha vida. Comece a dizer para o diabo: olha, eu não aceito que você trabalhe na minha família, eu não aceito que você trabalhe na minha casa, eu não aceito que você trabalhe na minha vida. Comece a profetizar a vitória na tua vida. Comece a dizer: Senhor, eu creio, ó Deus, no sobrenatural. Eu creio, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para a minha vida, Pai. Então, em nome de Jesus, ó Deus, vai abençoando nessa noite, vai derramando do Teu poder nessa noite, Pai. Oh, Espírito Santo, vai adorando, vai adorando. Eu quero ver aqueles que creem, eu quero ver aqueles que acreditam, aleluia, levantando a sua mão e adorando, adorando, adorando. Em Seu poder vai ressurgir o Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, em Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Coloque a mão no seu coração. Sim, eu creio em Ti. Pai, Sim, eu creio em Ti. Deus, o coração é o centro das nossas emoções, Pai. Deus é a porta aonde nós liberamos perdão. É a porta também aonde entra a tristeza, Pai. Deus, que nessa noite, Deus, o Teu Espírito Santo possa entrar na vida desta pessoa, Pai. O Senhor possa entrar, ó Deus, no coração dessa pessoa, Pai. E que o Senhor possa expulsar neste momento todo rancor, toda tristeza, toda raiz de amargura. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor,
abençoar, meu Deus, a vida desta pessoa, meu Pai, que teu Espírito possa fazer morada, Deus, na vida desta pessoa, desse homem, desta mulher, deste jovem, dessa criança, desse adolescente, Pai, que a cura emocional, que a cura física, Pai, que a cura espiritual ela possa entrar no nosso coração. Restaura, meu Deus, a alegria da tua presença. Restaura, meu Deus, a alegria do teu Espírito Santo na nossa vida. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Restaura, meu Deus, a nossa casa. Restaura, meu Pai, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo de Deus. Xade cantarabai. Vem Espírito. Aleluia. Aleluia! Sim, eu creio em ti. Aleluia! Sim, eu creio em ti. Deus do Aleluia! natural. Aleluia! Deus, se tem alguém aqui com depressão, Pai. Se tem alguém aqui, ó Deus, que não consegue dormir, Senhor. Deus, eu ministro a cura na vida desta pessoa, Pai. Eu repreendo, ó Deus, todo ataque de Satanás. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa teu povo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo, quando ele chega para a irmã de Lázaro, ele diz para ela o seguinte: você crê? E ele diz: se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, você vai sair daqui curado. Se você crê, você vai sair daqui com o teu milagre. Se você crê, você vai sair daqui com a sua vida restaurada. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Fica aí, eu já vou despedir você. Amanhã a gente tem nosso encerramento da nossa semana de oração. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, tem sido sobrenatural. Como Deus tem atraído as pessoas para vir orar. E sábado vai ter a nossa noite da família. Então você vem, traz sua família, traz um kit churrasco, que nós vamos fazer um churrasco abençoado ali, vamos ter um momento de comunhão, amém? Porque afinal de contas é a noite da família. Então não fique em casa, sábado a partir das 15, é isso? 18h30, 15, tá, 18h30, então você vai vir, vai ser um momento maravilhoso, amém? Glória a Deus. Domingo de manhã, nossa escola bíblica dominical, 9h, 10h20, nosso encontro de fé, e às 19h, nosso culto de Santa Ceia. Foi bom para você nessa noite? Você crê no sobrenatural? Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos neste momento por tudo que o Senhor fez e vai continuar fazendo na nossa vida, Pai. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja em nosso coração, hoje e para todo sempre. Que você diga amém. Deus abençoe, aleluia, uma quinta de vitória para você em nome de Jesus.